bem, queremos estudar sobre a igreja na Bíblia. Como nós podemos ver a igreja dentro das Escrituras, sendo que nós temos a maior parte das Escrituras com livros no Antigo Testamento? Estaria a igreja no Antigo Testamento? Estaria a igreja apenas no Novo Testamento, somente após os Evangelhos, depois do livro de Atos? Na verdade, quem compõe a igreja? Há muitas pessoas que têm tantas dúvidas com relação à igreja. Muitos acham que a igreja seja uma denominação, que a igreja seja aquele grupo fechado que se reúne ali, ou outros até chamam de igreja ao local onde se reúnem, ao templo, ao edifício feito de tijolos, de madeira. Mas nós queremos ver a Bíblia aberta nos mostrando a igreja. Seria todo o povo de Israel parte da igreja? Seriam todos aqueles que têm seus nomes no rol de membros de uma denominação ou de uma igreja, são realmente a igreja, fazem parte realmente da igreja do Senhor? É isto que nos propomos neste estudo sobre a igreja na Bíblia. Vamos ver então o que é a igreja. A igreja, de uma maneira bem simples, é a comunidade dos crentes em Jesus Cristo. A igreja é a comunidade, é a reunião, são os crentes em Jesus. Mas este crente em Jesus não é simplesmente aquela pessoa que crê e diz: eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus veio ao mundo e morreu na cruz para nos salvar. Eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu creio que Ele está sentado à direita de Deus. Eu creio, mas esse crer apenas na mente, esse crer apenas uma convicção histórica. Mas esse crente aqui se refere àquelas pessoas que realmente creem confiando no Senhor, creem entregando a Ele a sua vida, creem seguindo o Senhor como discípulos de Jesus. A igreja é a comunidade dos salvos. Nós temos a igreja triunfante, aquela igreja que nossos olhos não veem, aquela igreja composta dos salvos que já partiram, que foram martirizados por causa do nome do Senhor, que foram perseguidos, que morreram em Cristo, que descansaram em suas vidas. Esta igreja, a igreja triunfante, composta dos que já partiram, dos que vivem e daqueles que ainda hão de vir a crer no Senhor, hão ainda de nascer de novo, hão ainda de vir a este mundo. Mas que o Senhor já conhece, o Senhor já sabe. Temos a igreja militante, que é a igreja no presente, que é a igreja de hoje, a igreja que aí está vivendo, trabalhando, servindo ao Senhor. Muitas vezes ouvimos tantas críticas à igreja, porque as pessoas têm tantas críticas a fazer aos erros, às falhas, aos pecados, aos desvios da verdadeira doutrina que acontecem em tantas denominações, em tantas comunidades. Mas no meio de todo este cenário está a verdadeira igreja. Os olhos do Senhor podem discernir aqueles que são dele. Conforme Paulo fala a Timóteo, citando as Escrituras, ele diz: olha, o Senhor conhece os que são dele. O Senhor conhece. Você pode ter 2 canetas Bic iguaizinhas, mas a partir do momento que você compra a sua caneta, ela está no meio de todas são iguais, mas quando você tirou aquela e ela passa a ser sua propriedade, você vai colocar nela alguma marquinha, você vai conhecê-la, vai distingui-la, você vai colocar ali um papelzinho com seu nome dentro dela, ou quem sabe algumas pessoas gostam de dar uma mordidinha na tampinha ou na própria caneta, alguma coisa, alguma marca. Quando você vai numa livraria e compra uma Bíblia, compra um livro, então ele está igualzinho a todos os outros. Mas a partir do momento que você o toma e diz: agora você é meu, eu vou ler você,
Muitas pessoas, a primeira coisa que fazem quando compram um livro é colocar ali o seu nome e a data quando foi comprado. Ele marca, ele coloca ali o seu direito de propriedade, para que se ele perder ou se qualquer pessoa encontrar aquele livro, vai ver que tem um dono. E ali está o nome do seu dono. Muitos colocam o telefone, colocam a data, porque agora ficou diferente de todos os outros. Agora aquele livro te pertence. E mesmo que você não coloque o seu nome, mesmo que você não coloque alguma coisa para identificar, mas sempre aquilo que é seu vai ter alguma coisinha sua, alguma coisa que você vai identificá-lo. É uma folha que você dobrou, é uma beiradinha na orelha do livro que você colocou uma marquinha ali. Assim, cada um de nós, a partir do momento quando nos convertemos, a partir do momento quando nos arrependemos verdadeiramente, somos convencidos pelo Espírito Santo de que estamos perdidos, de que estamos condenados ao inferno, de que temos pecado, de que temos desagradado a Deus, a partir do momento quando compreendemos que a justiça de Deus cairá sobre nós. E nós não temos como nos livrar dos nossos pecados, a não ser buscando o próprio Deus, buscando o perdão, buscando Jesus, buscando ser lavados pelo sangue de Jesus, buscando ser cobertos por sua salvação, buscando a sua graça. A partir do momento quando reconhecemos que estamos perdidos, a partir do momento quando nos arrependemos de tudo que fizemos e temos feito de errado, a partir do momento que reconhecemos que o Senhor é Deus, que Ele nos proveu salvação, e quando o Espírito Santo nos convence disso, nos convence desta verdade, quando há aquele profundo arrependimento e nós dizemos: Senhor, eis-me aqui. Recebe-me, aceita-me, lava-me, limpa-me, dá-me uma nova vida. Eu quero ser uma nova pessoa, eu quero ser diferente, eu quero nascer de novo. Eu quero que todo o meu passado seja apagado e eu possa ter uma nova chance. Não como em muitas seitas se pregam a respeito da reencarnação, porque Jesus, quando foi perguntado a respeito de reencarnação, nascer de novo, voltar ao ventre e nascer de novo, ele disse: não é isto. Nascer de novo não é nascer da carne, mas é nascer do espírito, interiormente. Aquela pessoa tão cheia de maus hábitos, aquela pessoa tão cheia de pecados, aquela pessoa que está tão presa nos vícios, está tão presa no pecado, atolada na lama. Quando ela nasce de novo, a sua natureza é mudada, o seu gosto é mudado, suas palavras são mudadas, o seu jeito de ser, algo acontece no seu interior. E este algo que acontece é o novo nascimento. E quando acontece o novo nascimento, nós começamos a fazer parte de uma nova comunidade, de uma nova família, de uma outra pátria. Nós começamos a fazer parte do povo de Deus. E este povo de Deus, de todos os povos, tribos, línguas, raças, de todas as nações da terra, de toda cor, de todo nível social, de toda idade. Esse povo, essa comunidade dos salvos chama-se igreja. Vamos ver então a igreja aqui na palavra de Deus, na Bíblia. No Antigo Testamento, a congregação de Israel recebia a palavra de Deus através de Moisés, no deserto, e de Josué, na conquista da terra prometida, e dos juízes e profetas no decorrer da sua história. Deus, então, separa um homem, Abraão, no meio da sua geração. O Senhor o escolhe. O Senhor disse: eu sei, Abraão, que você vai passar para a sua descendência tudo aquilo que eu falar com você. Tudo que eu te ensinar, você vai ensinar para os seus filhos e para os filhos de seus filhos. Por isso eu escolhi você. É tão importante que os pais possam passar para os seus filhos, para a sua descendência, para aqueles que hão de vir,
passar este conhecimento de Deus, passar a revelação de que Deus é tão grande, 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 tão maravilhoso, mas é um Deus que habita num alto e sublime trono, mas habita também com o contrito de coração, com aquele que tem o coração quebrantado, com aquele que o busca, com aquele que reconhece as suas fraquezas, reconhece os seus pecados, mas que sabe que no Senhor nós temos vida, vida com abundância, vida eterna. E isto é maravilhoso. A partir deste momento, quando nós reconhecemos, acontece o novo nascimento. E com relação ao povo de Israel, o Senhor chama Abraão, separa Abraão, a família patriarcal, Abraão, Isaque, que tem Jacó. Jacó tem os seus 12 filhos, que vai dar origem às 12 tribos de Israel, uma nação especial, uma nação separada por Deus, para conhecer o Senhor e para fazê-lo conhecido. Deus estabelece o culto, Deus estabelece no meio do seu povo a forma como eles deveriam buscá-lo. E Deus traz orientações tão simples. Quando vocês levantarem um altar, este altar deve ser de terra, de pedras toscas. Vocês não vão fazer um altar de pedras lavradas. Vocês não vão levantar o buril ou qualquer outro instrumento para lavrar as pedras do altar. Elas serão pedras toscas. E sobre este altar vocês vão colocar a oferta pelo pecado. O sangue dos animais, o sangue derramado, haverá de trazer a remissão dos pecados confessados. Um culto tão simples, um culto de busca ao Senhor, de volta para Deus, o culto que o Senhor estabeleceu. E assim, Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas todos, passam para os seus filhos. O povo, a família de José, desce ao Egito. No Egito ficam durante 430 anos. E ali eles estão buscando a Deus. Ali eles estão passando, os pais para os seus filhos, as histórias que eles ouviram a respeito de Deus. A história de Adão e Eva, a história de Noé, a história de Abraão, a história de Isaque, de Jacó, a história daquele povo que está crescendo e se multiplicando. E então chega Moisés. Moisés, tirado das águas, separado pelo Senhor para ser um profeta. Moisés conduz o povo através do deserto e traz para o povo a palavra de Deus. Ele ouve o que o Senhor diz e ele fala ao povo a palavra. E ele sempre diz, assim diz o Senhor. Chega um momento quando Deus manda Moisés escrever. Escreve tudo isto num livro. E Moisés escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio foi escrito com poucos dias, assim que ele recebe a palavra de Deus, de que ele vai morrer e ser sepultado lá em cima, no alto do Monte Nebo, de onde ele verá toda a terra prometida, mas não entrará nela para conquistá-la. Ele escreve a lei. E ele diz para Josué, seu sucessor, leia a lei para o povo. E quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão escrever isto em pedra. Vocês vão ler esta lei todinha para o povo. A cada ano vocês vão ler. Moisés traz uma recomendação àqueles que virão a ser reis em Israel. E ele diz, o rei precisa ter uma cópia desta lei junto dele, na sua cabeceira da cama. O rei tem de ler todos os dias e meditar nesta palavra todos os dias. A palavra, a Bíblia Sagrada, os escritos, as Escrituras, eram exatamente para trazer para o povo um entendimento da vontade de Deus, para que eles pudessem seguir, obedecer. A igreja estava estabelecida no Antigo Testamento a partir daquelas pessoas que buscassem a Deus e buscassem cumprir a sua vontade. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, que tiver o coração sedento por Deus, o conhecerá. A palavra de Deus nos diz que aquele que busca, acha. Aquele que pede, recebe.
Aquele que bate, a porta se abre. Nós vemos, foi escrito aquele livro, o Fator Melquisedeque, mostrando que esse homem no Antigo Testamento, que veio se encontrar com Abraão, chamado Melquisedeque, era um sacerdote do Deus Altíssimo. Alguém que buscava a Deus, alguém que era sacerdote do Senhor e tinha uma íntima relação com Deus. Encontramos um outro homem que não fazia parte do povo de Israel, um homem chamado Balaão. E Balaão era um profeta do Senhor. Balaão era um homem que conhecia o Deus de Israel e tinha nos seus lábios a palavra do Senhor, apesar de não seguir até o final, apesar de se desviar. Ele teve a revelação de Deus, mesmo morando lá do outro lado, lá bem ao norte, às margens do rio Eufrates. Ele conhecia o Senhor. Isto nos mostra que não apenas Abraão e os seus descendentes, mas em qualquer lugar do mundo, em qualquer nação, as pessoas que buscassem, Deus é Deus e Deus maravilhoso. Deus que está com contrito, está com aquele que o busca verdadeiramente. A igreja no Antigo Testamento nos mostra então aquelas pessoas junto com Abraão, junto com Isaac, junto com José, junto com Moisés, junto com Josué, junto com os juízes, junto com os profetas, em toda a história, buscavam ao Senhor. O Senhor, na história de Moisés, ele prometeu que enviaria um profeta semelhante a Moisés, Jesus, porém maior do que ele, a quem o povo deveria ouvir. Quando Deus deu a Moisés a lei, ele disse, olha, eu suscitarei no meio de vocês um profeta semelhante a você, Moisés, e todos deverão ouvi-lo. Aqueles que não ouvirem morrerão, serão apedrejados, morrerão. E nós sabemos que Jesus disse que ele, somente ele, tinha palavras de vida eterna. Ele disse, as palavras que eu vos tenho dito são palavras de vida eterna. Quem não ouve as palavras de Jesus não tem a vida eterna. Quem não entende, quem não conhece, quem não se entrega, quem não crê no que Jesus falou, não conhece a vida eterna. Não tem a salvação em si. Anda, por mais enganado que esteja, ele sabe que não está salvo. Ele pode ter uma esperança, mas não uma certeza de salvação. Jesus, ele nos oferece não apenas esperança, mas ele nos oferece esta plena convicção, esta plena certeza de que estamos salvos. Em Deuteronômio 18:15 está escrito, o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. E este foi Jesus, Jesus de Nazaré. Jesus muda toda a história dos homens. Nós temos a história antes de Cristo e depois de Cristo. Nós vemos como Jesus veio de uma maneira tão maravilhosa, profética mesmo. Quando ele morreu ali na cruz, ele estava crucificado entre duas cruzes, entre dois ladrões, entre dois malfeitores. Um à sua direita que se converte. Um à sua direita que diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele creu. Ele creu que apesar de Jesus estar ali na cruz, todo retalhado, todo machucado, todo em sofrimento, com aquela coroa de espinhos na cabeça, vilipendiado, humilhado, diante daquela vergonha tão grande ali na cruz, com suas mãos pregadas no madeiro, seus pés pregados, aquele homem sabia que Jesus era o Cristo de Deus. Ele sabia que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus e que haveria de ressuscitar e haveria de vir implantar aqui na terra um reino eterno de justiça e de paz. Ele creu, ele creu. Aquele homem à direita de Jesus foi salvo. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o outro que estava à sua esquerda
ouvindo o testemunho daquele homem, vendo Jesus naquele sofrimento, perdoando, abençoando e trazendo uma palavra para as pessoas que estavam ficando, trazendo uma palavra de perdão. Pai, não lhes imputes este pecado, Senhor, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas aquele homem ali à esquerda continuava zombando, continuava debochando de Jesus. Se você é o Filho de Deus, livra você e livra a gente também. Mas Jesus estava indo para a cruz não para salvar apenas dois, não para salvar apenas quem estivesse na cruz, mas a toda a humanidade e a quantos o quisessem. Então Jesus é esse profeta que Deus levanta. Ele não somente veio e deu a sua vida como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, mas Jesus também, como profeta, ele profetizou. Ele profetizou sobre a destruição de Jerusalém, ele profetizou para Pedro que ele haveria de negá-lo, e Jesus nos trouxe as profecias sobre a sua segunda vinda. E hoje estamos vendo estes sinais acontecendo. Terremotos, guerras, fomes, pestes, guerras e rumores de guerra são sinais da segunda vinda de Jesus. Jesus também foi profeta. Ele profetizou a respeito de todas estas coisas. Vamos ver que desde o Éden, passando por toda a história de Israel, houve a promessa do Salvador dos homens, chamado o Filho de Davi. Os judeus o chamavam de o Filho de Davi. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, gritava o cego de Jericó. E ao chamar Jesus de Filho de Davi, ele estava exatamente anunciando, proclamando, declarando que ele cria que Jesus era o Messias, que Jesus haveria de reinar sobre Israel, que Jesus haveria de reinar sobre toda a terra. O Filho de Davi, desde o Éden. Desde o Éden. No Éden, o Senhor promete que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Por isso, Satanás procura logo matar Abel, que era um adorador. Mesmo Abel morrendo, a promessa continua, porque o Filho de Deus haveria de nascer 2000 anos depois, ou 4000 anos depois de Adão. Depois de 2000 anos, depois de Adão, vem Abraão, de Abraão até Jesus, mais 2000 anos. E de Jesus até hoje, mais 2000 anos. A história está assim dividida. O Filho de Deus veio ao mundo. E quando ele veio, houve uma notícia de grande alegria. Os anjos anunciaram. Assim como foi através de anjos, o anjo do Senhor ali na sarça, falando a Moisés, indo à frente do povo, agora também, anunciando a vinda do Messias, anunciando a vinda de Jesus, os anjos dizem aos pastores lá em Belém: não temais, eis aqui vos trago uma nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo para trazer salvação e a revelação de toda a vontade. Prometeu que enviaria um profeta de Moisés. Ele prometeu na história de os Senhor ao Senhor. História buscas em toda junto com os profetas, com os juízes, Josué, junto com Moisés, junto com José, junto com Isaac, junto com Abraão, aquelas pessoas mostra então, no Antigo Testamento, a igreja verdadeiramente verdadeiramente eterna. Ele disse que tinha palavras de vida. Somente ele, vemos que Jesus disse que e nós apedrejados morrerão, serão apedrejados que não ouvirem, morrerão ouvi-lo. Aqueles e todos deveriam, semelhante a você, Moisés, de vocês um profeta. Eu suscitarei no meio. Ele disse, olha, a Moisés a lei, quando Deus deu a ouvir, a quem o povo deveria, maior do que ele, a Jesus. Porém, a Moisés, Jeová Deus, alguém que buscava a salvação eterna, não conhece a vida. Falou
não crê no que Jesus entrega, de quem não conhece, quem não serna, quem não entende, não tem a vida eterna. As palavras de Jesus eterna. Quem não ouve de vida eterna, são palavras de vida. As palavras que eu vos tenho dito, dote do Deus Altíssimo. Deque era um sacerdote chamado Melquisedeque, encontrar com Abraão no Antigo Testamento, que veio sendo que esse homem, Moisés, um profeta, conhecemos a momento quando nós reconhecemos a partir deste momento maravilhoso. Isto é vida eterna, abundância, vida. Tudo aquilo que eu falar com você para a sua descendência, que você vai passar. O Senhor disse: eu sei, Abraão, o Senhor o escolhe, no meio da sua geração, Abraão. No meio separa um homem. E este algo que acontece no seu interior, de ser algo mudadas, o seu jeito mudado, suas palavras são. 8,15 está escrito em Deuteronômio 18, salvos, de que estamos, esta plena certeza, plena convicção, oferece esta esperança, mas Ele nos oferece não apenas Jesus, Ele nos de salvação. Uma certeza, esperança, mas não. Ele pode ter uma está salvo. Ele sabe que não está enganado que esteja. Por mais anda em si, o seu gosto é mudar. Ele morreu ali na cruz, mesmo, quando ele osa profeta de uma maneira tão maravilhosa como Jesus veio depois de Cristo. Nós vemos de Cristo e depois, antes nós temos a história dos homens. Muda toda a história. Jesus de Nazaré foi Jesus. E ele ouvirei, como eu, aiado, diante do arrependiado, humilhados na cabeça, violento, com aquela coroa de espado, todo ensofrimado, todo machucado, todo retalhado, de Jesus estar ali na cruz. Ele creu que apesar... Ele creu, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Direita que diz, Senhor, uma sua direita que se convence. Uma sua direita entre dois malfeitores, entre dois ladrões, duas cruzes. É ficado entre dos. Ele estava crucificado em mim. E Jesus disse, Senhor, lembra-te de mim. Foi salvo. Ele homem à direita de Jesus creu. Aquele creu. Ele creu de paz. Ele de justiça. E um reino eterno. Plantar aqui na terra. E haveria de vir e de ressuscitar. Filho de Deus. E que haveria de Nazaré. Era o filho. Sabia que Jesus de Nazaré de Deus. Jesus era o Cristo. O homem sabia que pregados, aquele homem no madeiro, seus pés com suas mãos pregados ali na cruz, aquela vergonha tão grande de teus irmãos, feta do meio de ti, Deus te levantará um profeta. O Senhor, teu natureza é mudada. Nasce de novo. A sua quando ela nasce, atolada na lama, uma beiradinha na mina, que acontece, os da verdadeira doutrina fazem parte realmente. Sim. Mas aquele homem que não sabem o que faz, Pai, perdoa-lhes, Pai, de pecado, Senhor, não lhes imputes este Pai, palavra de perdão, trazendo uma palavra. As pessoas que estavam fazendo uma palavra, perdoando e trazendo, perdoando, abençoando. Jesus naquele sofrimento, homem, vendo, lindo o testemunho daquele homem, ouvi que estava à sua esquerda. E o outro, estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo, como o bom veio e deu a sua vida. Ele não somente veta que Deus levanta, é esse profeta, então Jesus. Fizessem. E a quantos o que? A toda a humanidade na cruz, mas salvar apenas quem estiver os dois. Não para salvar a cruz, não para salvar apenas os que estava indo para a guerra. São sim, guerras e rumores de pestes, guerras, fome, motos, guerra. Terremotos, estes sinais acontecendo. E hoje estamos vendo a sua segunda vinda. As profecias sobre e Jesus nos trouxe que ele haveria de negar. Ele profetizou para a perdição de Jerusalém, ele falou sobre a destruição. Ele profetizou, profeta, ele profetizou. Jesus também, como pelas ovelhas, mas como bom pastor que dá a vida, pastor.
Creia que Jesus era o meio, declarando que ele criando, proclamando exatamente anúncio de Davi. Ele estava, e ao chamar Jesus de filho cego de Jericó, de mim, gritava, misericórdia de mim, tem compaixão. Filho de Davi, tem misericórdia. O filho de Davi. Os judeus o chamavam de Davi. O filho dos homens chamado. Houve a promessa do Salvador, a história de Israel, passando por toda a história, que desde o Éden, coisas. Vamos ver a respeito de todas essas coisas. 2000 de Deus haveria de nascer, porque o filho, a promessa continua, Abel morrendo, mesmo Abel, que era um adorador, procura logo matar Abel. Por isso, Satanás procura da serpente. A mulher vai esmagar a cabeça, que o descendente no Éden, o Senhor promete, desde o Éden de Davi, terra, o filho haveria de reinar sobre toda Israel, que Jesus haveria de reinar sobre Messias, que Jesus profetizou, profeta. Ele bem foi Jesus também, vinda de Jesus, finais da segunda também. Mas Jesus para você e livra a gente, é o Filho de Deus, puxando de Jesus. Se você continuava zombando, homem ali à esquerda, sarça, falando a Moisés, o anjo do Senhor ali na... Como foi através de anjos que anunciaram. Assim que os anjos anunciaram a notícia de grande alegria. E quando ele veio, houve uma de Deus veio ao mundo, dividida. O filho, a história está assim. Mais 2000 anos. Para trazer salvação, enviou o seu filho ao mundo. Tempos, Deus na plenitude o Senhor. Que é Cristo. Vos nasceu o Salvador na cidade de Davi. Povo, é que hoje, que será para toda uma nova de grande alegria. Eis aqui vos trago, não temais. Lá em Belém, dizem aos pastores, os anjos, anunciando a vinda de Jesus, a vinda do Messias, também anunciando ao povo, agora Moisés, indo à frente do Eterna. Ele disse verdadeiramente. A igreja no Antigo Testamento nos mostra, então, aquelas pessoas junto com Abraão, junto com Isaac, junto com José, junto com Moisés, junto com Josué, junto com os juízes, junto com os profetas, em toda a história, buscavam ao Senhor. O Senhor, na história de Moisés, ele prometeu que enviaria um profeta a Deus, a Moisés. Jesus, porém maior do que ele, a quem o povo deveria ouvir. Quando Deus deu a Moisés a lei, ele disse, olha, eu suscitarei no meio de vocês um profeta semelhante a você, Moisés, e todos deverão ouvi-lo. Aqueles que não ouvirem morrerão, serão apedrejados, morrerão. E nós sabemos que Jesus disse que somente ele, tinha palavras de vida, que esse homem no Antigo Testamento, que veio se encontrar com Abraão, chamado Melquisedeque, era um sacerdote do Deus Altíssimo. As palavras que eu vos tenho dito são palavras de vida eterna. Quem não ouve as palavras de Jesus não tem a vida eterna. Quem não entende, quem não conhece, quem não se entrega, quem não crê no que Jesus falou, não conhece a vida eterna, não tem a salvação. Alguém que buscar mudadas, o seu jeito de ser, algo acontece no seu interior. E este algo que separa um homem, Abraão, no meio da sua geração, o Senhor o escolhe. O Senhor disse, eu sei, Abraão, que você vai passar para a sua descendência tudo aquilo que eu falar com você. Abundância, vida eterna. E isto é maravilhoso. A partir deste momento, quando nós reconhecemos um profeta, Moisés, com ação de toda a vontade e a revelação, e de Jesus até hoje, mais 2000 anos, de Abraão até Jesus, Adão vem, Abraão, 2000 anos depois de Adão, depois de 4.000 anos depois, ou 4, ele ouvireis. E este foi Jesus, Jesus de Nazaré. Jesus muda toda a história dos homens. Nós temos a história antes de Cristo
e depois de Cristo. Nós vemos como Jesus veio de uma maneira tão maravilhosa, profética mesmo, quando ele morreu ali na cruz. O seu gosto é mudar em si. Anda, por mais enganado que esteja, ficado entre duas cruzes, entre dois ladrões, entre dois malfeitores. Uma à sua direita que se converte. Uma à sua direita que diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele creu. Ele creu que apesar de Jesus estar ali na cruz, todo retalhado, todo machucado, todo em sofrimento, com aquela coroa de espinhos na cabeça, vilipendiado, humilhado, diante formando uma comunidade. Estava formando a igreja, a comunidade dos salvos, daqueles que creem no Senhor, confiando, entregando. Vamos ver algumas características dos discípulos de Jesus. Primeiro, aprendem com Ele. Segundo, reconhecem-no como Senhor e Mestre. Imitam-no como modelo perfeito. E, por último, seguem-no com lealdade suprema, dispostos a morrer por Ele. Primeira característica de um discípulo, de alguém que é salvo, de alguém que faz parte da comunidade dos salvos, parte da igreja. Ele quer aprender com Jesus. E aprender com Jesus não é simplesmente para ser mestre, ou para aparecer, ou para ter o seu nome entre os mais no mundo, mas aprender a ser manso e humilde de coração. Aprender a humildade de Jesus, a dependência do Pai. Aprendem com o Senhor. O verdadeiro discípulo é aquele que está aberto para ouvir, para aprender. É aquela pessoa que não abandona as Escrituras, mas está lendo diariamente a Bíblia. Lê, busca aprender e rumina e estuda mesmo as Escrituras. Esse é o discípulo, aquele que está sempre buscando aprender com o Mestre. Mas o discípulo também é aquele que reconhece Jesus como Senhor e Mestre. Reconhecer Jesus como Senhor é reconhecer que Ele é o nosso Rei. É Ele que manda. Não somos nós quem damos ordens a Deus ou ordens aos anjos, mas nós damos o nosso coração, nós nos entregamos ao Senhor e recebemos as suas ordens, e recebemos a sua direção, e recebemos a instrução do Senhor pelo Espírito Santo. A verdadeira igreja, os verdadeiros discípulos são aqueles que aprendem com o Senhor, são aqueles que reconhecem o Senhor como Mestre e Senhor. São aqueles que imitam Jesus como modelo perfeito. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, aquilo que vocês veem que eu estou fazendo, façam também. E sabem o que eu estou fazendo? Eu estou olhando para Jesus. Eu estou atento aos passos do Senhor, à direção do Senhor. Eu olho para Jesus. Então imitem-me. Olhem para Jesus também. O verdadeiro discípulo é aquele que quer ser como Jesus. Falar como Jesus, amar como Jesus, ser paciente como Jesus, ser humilde como Jesus. Este é o discípulo e que faz parte da igreja. Seguem-no com lealdade, dispostos a morrer por Ele. Quem ama o Senhor e é discípulo de Cristo está disposto a morrer, a dar a sua vida por Ele, a entregar a sua vida. Uma história que já compartilhamos algumas vezes pela televisão sobre o que aconteceu ali no Peru há algum tempo atrás. E o que aconteceu? Quando estavam guerrilheiros, aliás, não foi Peru, foi Bolívia, quando estavam guerrilheiros contrários ao governo, andando pelas aldeias, pelas vilas, e estavam aquelas guerrilhas há dezenas de anos atrás, naquelas cidades trazendo terror. Eles achavam que os crentes estavam ligados ao governo. Então eles também matavam muitos crentes, muitos pastores, muitos do povo de Deus. E entraram encapuçados com suas metralhadoras em uma pequenina igreja num dia de domingo.
E ao entrarem ali naquela igreja, eles disseram, o chefe deles disse: quem aqui está disposto a morrer por seu Cristo, por seu Deus, por seu Jesus? E o pastor, e exatamente mais 11 irmãos, a esposa, alguns outros irmãos, levantaram as suas mãos. E os outros ficaram indecisos. E aquele homem continuou insistindo: somente os que estão dispostos a morrer por Cristo, a morrer pelo seu Deus, por sua fé, venham aqui para frente. E aqueles 12 estavam ali na frente. E ele disse: os outros saiam. E aquelas pessoas foram saindo da igreja. Não era um grupo tão grande, porque era uma igreja pequenina. E quando aqueles outros saíram, havia outros guerrilheiros lá fora. E os irmãos que ficaram ali dentro da igreja, o pastor e aqueles outros 11, ouviram os tiros, as rajadas de metralhadora lá fora. Aqueles irmãos que saíram foram mortos. Eles pensaram que os que seriam mortos seriam os que disseram que estavam prontos a morrer por Cristo. E aquele chefe dos guerrilheiros disse para aquele pastor: aquela corja não merecia viver. Eles não estão dispostos a dar a vida pela sua fé. Nós estamos prontos a dar nossa vida pela nossa causa. Nós morremos por aquilo que cremos. Quem não morre pelo que crê não merece viver. E esta história trouxe um avivamento em toda a nação. Trouxe um verdadeiro despertar. Por quê? Porque as pessoas começaram a compreender que precisam estar firmadas. O verdadeiro discípulo do Senhor está pronto a sofrer e até morrer pelo Senhor. O que nós vamos aprender com Jesus aqui em Mateus 11, de 25 a 30, no verso 29 está escrito: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Encontrar descanso é quando nós abrimos mão daquilo que temos, do que somos, e queremos apenas o Senhor, fazer a vontade do Senhor. Então, encontramos a verdadeira humildade, a verdadeira paz. E estamos prontos a dar a vida por Ele. Em João 13:13, o Senhor diz: vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Jesus é mestre e Ele é Senhor. Nós devemos aprender com Ele. Quantas pessoas estão buscando colocar a sua vida de acordo com o que é a moda, com o que os outros fazem? Todo mundo faz isso, todo mundo assistiu esse filme, todo mundo brinca deste brinquedo, assiste esse desenho animado, assiste este filme, namora desse jeito, faz desse jeito no seu casamento. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. E o mundo está afundando no pecado, na lama, na podridão, está cada vez mais distante de Deus. O nosso modelo não é o mundo, não é o que os outros fazem, não é a maioria, mas o nosso modelo é Jesus. Aprendei de mim, Ele é o Mestre, Ele é o Senhor. E é para Ele que nós devemos olhar. Em João 13, verso 15 está escrito: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Eu vos dei o exemplo. Jesus, Ele veio dar a sua vida por nós. Ele fez tudo por nós, mas Ele também nos deixou as suas pegadas para seguir. Ele também nos deixou o exemplo para que nós pudéssemos ter um coração semelhante ao dele. Ele nos deixou as suas pegadas para seguirmos. É o que está em 1 Pedro 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Olha, por onde Jesus passou, o discípulo vai passar. Ele foi ao Getsêmani, ali o lugar da prensa, onde as azeitonas eram espremidas para liberar o azeite, onde ela é espremida até o caroço para liberar tudo que o fruto da oliveira pode dar. O azeite fino e puro, o óleo para as lâmpadas, a graxa para as engrenagens, tudo sendo exprimido até o caroço. Jesus passou pela prensa no Getsêmani e ali ele espremeu a sua vontade diante da vontade do Pai, porque ao Pai agradou moê-lo fazendo-o enfermar.
levá-lo até a morte, morte de cruz, para sofrer em nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar, para nos trazer vida e vida com abundância. Mas como discípulos do Senhor, nós também somos levados ao Getsêmani, onde nós chegamos a falar: Pai, não seja feita como eu quero, a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Seguir Jesus, ir até a cruz. Há a cruz, mas há também a ressurreição. Há também o que nos aguarda, assentar com o Senhor e partilhar da festa das bodas do Cordeiro. Vale a pena ser um cristão, vale a pena seguir Jesus, vale a pena amar o Senhor. Em Lucas 14, 27 diz: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Muitas pessoas apenas querem o que Jesus tem para dar e têm uma ideia errada de Deus. Pensam que Deus é um Papai Noel que fica dando presente, dando presente, dando presente, dando presente. Sim, Ele dá. É dele que vem tudo que temos. Todas as coisas vêm dele. Mas é importante saber que Ele nos pede algo. Ele nos pede tudo. Ele diz: Filho meu, dá-me o teu coração. Dar o coração significa dar tudo. Dar a vida, dar o tempo, dar o que somos, dar tudo. Para que Ele possa trabalhar em nosso coração, nos moldar, nos transformar na própria imagem de Jesus. Nos fazer semelhantes ao seu Filho. Ele diz: Filho meu, dá-me o teu coração. Jesus, quando ora ao Pai, Ele diz: Pai, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Isto é ser um cristão, isto é ser a igreja. Igreja é a comunidade de pessoas salvas, salvas. Pessoas que creem no Senhor, não aquelas que nós achamos que estão salvas, não aquelas que nós estamos vendo, mas aqueles que Deus sabe. Ele diz que Ele conhece os que são dele. E todos nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, que tivemos a experiência do novo nascimento, sabemos que estamos salvos, não somos confundidos. Em Lucas 14, 33, também o Senhor fala o que é ser discípulo. Ele diz: Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo, abrir mão para ser discípulo do Senhor. Após a sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos e falou sobre o pastoreio de suas ovelhas. A igreja está sendo formada. Jesus está preparando as suas bases. E Ele então diz para os discípulos: olha, vocês vão cuidar das ovelhas. Vocês vão cuidar do rebanho. João 21, 15 diz: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Jesus está entregando, delegando aos seus apóstolos, delegando aos discípulos o pastoreio do seu rebanho. E Ele diz: olha, você vai cuidar dos meus cordeiros, você vai cuidar das minhas ovelhas. Paulo vai mostrar que essa igreja, o corpo de Cristo, o rebanho do Senhor, que foi comprado por um tão grande preço, o sangue de Jesus, tem apenas um dono. O dono é Jesus. Um Senhor é Jesus. Nós vamos pastorear. Os líderes, os pastores vão cuidar do rebanho do Senhor. Mas esse rebanho já tem dono, Jesus. Antes de ascender aos céus, Jesus orientou aos seus discípulos a buscarem a promessa do Pai do enchimento do Espírito Santo. Ele está preparando, ele precisa partir, ele vai para o Pai. E os discípulos não podem ficar órfãos, não podem ficar sozinhos, eles precisam de segurança, ousadia e orientação. Em Atos 1,4, Jesus diz: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouviste.
Jesus então orienta que os discípulos fiquem orando. Fiquem orando. Orar é buscar o Senhor, orar é vigiar, orar é estar em comunhão com Deus, orar é saber que precisamos de Deus, dependemos dEle. O Espírito Santo veio sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Encheu toda a casa com aquele som e como línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Os encheu, os capacitou, levou-os a falar em outras línguas, em outros idiomas, das grandezas de Deus. Atos 2, 1, 4 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É Deus que, quando envia o seu Espírito Santo, algo acontece em nossa vida, algo muda. Nós começamos a falar em outras línguas. Não apenas no dom espiritual, mas o nosso modo de falar muda. O verdadeiro cristão não fala palavrão, não fala piadas obscenas, não fala coisas que Deus não aprova. O seu jeito de falar muda, porque o Espírito Santo vem habitar em nós. O Espírito Santo veio sobre a igreja. O enchimento do Espírito Santo levou os discípulos à verdadeira adoração e abriu as portas em Jerusalém para o avivamento e a propagação do Evangelho. O Espírito Santo veio, eles foram cheios da graça do Senhor, cheios da presença do Senhor, começaram a adorar. E então a multidão afluiu e Pedro pregou. Pedro pregou a mensagem, Atos 2, 14 a 41. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, estejam atentos e escutem as minhas palavras. Pedro, então, traz a primeira mensagem aqui no Novo Testamento, o primeiro sermão da igreja cristã. A igreja está nascendo aqui em Atos capítulo 2. Nós vemos que a igreja foi sendo formado, o embrião da igreja, lá desde o Antigo Testamento, tudo sendo preparado. Mas a igreja nasce em Cristo, nasce quando o Espírito Santo é enviado e traz o entendimento de todas as coisas. A igreja primitiva teve o seu primeiro culto inaugural com o batismo de 3.000 convertidos. Você já assistiu 3.000 batismos de uma vez? Foi assim no primeiro culto da igreja cristã em Jerusalém. Atos 2,41 diz, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Naquele dia, o Espírito Santo estava agindo. A vida dos primeiros cristãos era exemplar, e houve muitos mártires nos primeiros séculos do cristianismo. A igreja cristã no início era uma igreja que de fato amava o Senhor, buscava o Senhor, estava pronta a dar a vida por Ele. No versículo 42 a 47 de Atos 2 está escrito, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e os seus bens e repartiam com todos de acordo com a necessidade de cada um. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Era assim a igreja cristã no início, era assim a igreja. E o texto diz que eles estavam louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja era composta pelos salvos, aqueles que criam em Jesus, entregaram a sua vida a Ele, foram cheios do Espírito Santo, experimentaram através do Espírito o novo nascimento e vieram fazer parte desta congregação ou desta reunião dos salvos em Cristo. Todos nós somos convidados a fazer parte desta igreja, a igreja do Senhor, verdadeiramente convertida a Cristo Jesus. Amém?